Volta aqui com o Jornal Gente, com mais informações e a repercussão no mundo político da decisão do ministro Gilmar Mendes, que, numa liminar, mudou as regras para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, o Rodrigo Vilela. Bom dia, Rodrigo. Oi, Thaís. Bom dia a todos que acompanham nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. E é claro que essa decisão, né, Thaís, do ministro Gilmar Mendes, nessa canetada acabou limitando a Procuradoria-Geral da República. Essa abertura de pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal causou uma grande comoção, repercutiu bastante aqui em Brasília ontem, também hoje, seguem essas manifestações. Ainda ontem, o ministro da Advocacia-Geral da União pediu ao ministro Gilmar Mendes para que reconsidere essa liminar, essa decisão que traz essa limitação. Pediu para que seja suspenso até que isso seja analisado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Essa análise está prevista para acontecer entre os dias 12 e 19 de dezembro. Jorge Messias, que assina esse documento, entende que sim, qualquer cidadão, ao menos é o que está na defesa dele, entende que cidadão pode sim pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto é justamente o ponto de discordância ali, né, do ministro Gilmar Mendes, que acabou limitando esse pedido apenas à Procuradoria-Geral da República. Essa votação deve acontecer em plenário virtual, ou seja, os ministros não precisam se reunir no plenário físico, ter discussão, nada disso, apenas depositar o voto entre os dias 12 e 19 de dezembro. E aí, claro que isso também repercutiu no Congresso Nacional. Quem se manifestou, inclusive, da sessão ontem foi o presidente do Senado, portanto também presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que acabou até lendo um manifesto na mesa diretora. Vamos ouvir que nós temos esse trecho da sonora do senador Davi Alcolumbre. Com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. E aí o senador também cobrou o andamento da tramitação do projeto de lei que limita decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também separamos um trecho da fala do senador. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, do PL, ele inclusive defende uma emenda à Constituição para poder fixar, deixar bem claro na Constituição que cabe ao Senado, sim, essa abertura de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Também temos um trecho da fala do deputado. Está sacramentado no dia de hoje que o Supremo legisla, governa, julga, concentrando um poder nunca visto na democracia brasileira. Já o vice-líder do PT na Câmara, Pedro Czai, saiu em defesa do ministro, contestou a oposição e saiu em defesa do ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir. Eles estão querendo falar que é escândalo, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque eles querem que o Senado faça impeachment de ministro. Os senadores podem apresentar denúncia. A PGR acolhe ou não. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tinha se manifestado nos autos desse processo e ele, inclusive, destaca que os pedidos protocolados por senadores não escondem o caráter retaliatório. Volto com vocês. Obrigado, Rodrigo Vilela. Vamos abrir espaço aqui para as manifestações do ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, que é colunista do Jornal Gente, está conosco nesta quinta-feira. Ministro, bom dia. O clima está muito quente lá em Brasília. Vai chegar a hora que nós vamos ter duas decisões. Vamos seguir qual delas?
Pedro, bom dia Thaís, Bom bom dia dia. Cláudio, bom dia Sônia. Nós já vivemos um estado de pré-anarquia institucional. Nós já temos decisões conflitantes de dois poderes no caso do marco temporal. Há uma decisão do Congresso que reafirma o conceito do marco temporal, lá do artigo 231 da Constituição, que determina que seriam ou que serão demarcadas as terras efetivamente ocupadas por indígenas no marco da Constituição de 88, ou seja, 20 de outubro, ou 10 de outubro de 1988. Esse é o marco temporal, reconhecido pelo Congresso em lei aprovada no Congresso. E essa interpretação é revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo essa interpretação do Supremo, qualquer terra pode ser reivindicada, independentemente de estar no momento ocupada ou não, desde que tenha sido ocupada no passado. Por exemplo, os descendentes da Índia Bartira e do cacique Tibiriçá podem reivindicar o Morumbi, o Ayangabaú ou o Ibirapuera, porque no passado foram áreas de fato ocupadas pelos nossos irmãos e remanescentes indígenas da cidade de São Paulo. Nesse caso, é possível que já haja o conflito entre as atribuições do Congresso, no caso do impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal, e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Poder Judiciário. Agora, isso tudo, ou você corrige pela origem, ou você identifica onde há o problema, ou não tem solução. Você vai ficar no enredo daquele livro da doutora Agatha Christie, Morte no Nilo, onde todos são suspeitos, onde todos podem ser culpados. E nesse caso, a origem é a nossa Constituição. Por quê? Nós fizemos uma Constituição num momento muito difícil da nossa vida política, logo depois do regime militar, com muitos ressentimentos contra os militares e com a busca por parte das lideranças civis de neutralizar aquela corporação que era muito forte, que governara o país por 20 anos, que eram os militares. Então precisava ser neutralizado porque, de fato, cometeram arbitrariedades, houve prisões, exílios e cassações de mandato, o Congresso chegou a ser fechado, o AI-5, e as lideranças civis, todas elas, as conservadoras e as progressistas, criaram vacinas contra a instituição militar e erraram na dose. Por que erraram na dose? Porque empoderaram uma instituição, que é o Poder Judiciário, com atribuições absolutamente exageradas. Ou seja, transformaram o Supremo numa espécie de poder acima dos demais poderes. E criaram uma outra corporação que não existia, na forma, pelo menos, que existe atualmente, que é o Ministério Público Federal, essa Procuradoria-Geral de Tudo e Sobretudo, que é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que pode autorizar, inclusive, alguém que cometeu um crime, gravar o presidente da República. Então, o Poder Judiciário gravou o presidente Michel Temer, o Poder Judiciário gravou a presidente Dilma, e tudo isso permaneceu impune. Ninguém foi preso por causa disso, porque os responsáveis por esses crimes contra um poder que é o Executivo, imagina alguém gravar clandestinamente um ministro do Supremo. Pelo amor de Deus, vai cair um pedaço do céu. Então, você deu a essas corporações civis um poder exagerado, é um poder sobre tudo, um poder completamente fora de controle, onde não há sequer hierarquia do ponto de vista funcional. Você tem hierarquia administrativa, no caso do Ministério Público Federal. A Polícia Federal tem autonomia de inteligência, ou seja, cada delegado é como se fosse uma Polícia Federal, cada superintendência é uma Polícia Federal paralela. Ou você corrige isso, ou você vai em nome da democracia, porque tudo é feito em nome da democracia, corromper a democracia. Ou seja, em nome da democracia você pode cometer todo tipo de arbitrariedade, você pode golpear as atribuições dos demais poderes.
O Supremo pode dizer que fulano de tal ou fulana de tal não pode ser nomeado ou nomeada ministro por parte do chefe do Poder Executivo, como já aconteceu. O delegado fulano também não pode ser nomeado delegado da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal pode revogar uma decisão de matéria absolutamente de atribuição do Poder Legislativo, como é o caso de criar ou revogar impostos, como aconteceu com o caso do Ministro, IOF. deixa eu jogar uma pimenta aqui, Por favor. porque o senhor está dizendo que a origem dessa confusão toda é a Constituição brasileira, que rearranjou mal a distribuição do poder entre os 3 poderes. Agora, a Constituição é lá de 88. Esse protagonismo do Supremo tem sido pelo menos reportado nos últimos anos, não lá desde atrás. O que mudou? O que mudou é que o que estava, esse vírus que ainda não tinha se manifestado no corpo da República, diante da perda de imunidades, da capacidade de se proteger, ele foi aparecendo. Essa doença foi se manifestando. Por quê? Pelas mazelas da própria política, que foi se enfraquecendo, porque o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, sabe administrar o poder que tem. Manteve a liturgia das suas funções e da sua instituição, se comportam de fato como um poder pleno. Você assiste uma sessão do Congresso Nacional, é um vexame, inclusive no uso da língua portuguesa, no comportamento, na agressão que parlamentares cometem uns contra os outros. Isso degrada o poder legislativo, o uso vergonhoso dessas emendas secretas, tudo investigado lá pelo Supremo, pela Polícia Federal. Quantos serão acusados quando essa investigação vier à tona? Então o poder político foi fragilizado, o poder político, quando se divide, recorre ao próprio Supremo. Isso vem desde os idos do governo do presidente Collor, do presidente Itamar, do presidente Fernando Henrique. Quando um grupo perde uma votação na Câmara, o que é que faz? Não respeita a decisão do próprio poder que integra, apela para o Supremo. O Supremo vai ganhando gosto por esse jogo, dizer, não, tudo bem, manda para mim que aqui eu vou arbitrar. Uma hora você ganha, outra hora você perde. Quando o Congresso se vê derrotado numa matéria pelo Poder Executivo, ele recorre ao Supremo. E quando o Executivo é derrotado pelo Congresso, recorre ao Supremo. Então, na verdade, os 2 outros poderes da República, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, foram transformando o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, numa espécie de poder moderador, de poder que pode arbitrar, inclusive, as disputas entre intrapoderes, como no caso entre oposição e situação no Congresso, ou entre o Congresso e o Poder Executivo. Então você deu ao Supremo como se fosse assim a capacidade de arbitrar as disputas e de se tornar o poder acima dos poderes. E em nome dessa atribuição, entre aspas, democrática, o Supremo Tribunal Federal foi corrompendo essa sua atribuição. Nós vivemos agora o caso daquele livro da escritora Agatha Christie, A Morte no Nilo, onde o inspetor Hercule Poirot, quando foi investigar, descobriu que eram todos suspeitos, portanto, a princípio, ninguém é inocente. Então, ministro, muito bom dia. Mas é assim, todos são culpados, mas me parece que os ministros do Supremo Tribunal Federal são mais culpados do que os outros, né? Porque, afinal de contas, eles não ficaram ali passivamente esperando que, pelo seu comportamento, pelos seus desacertos, os demais poderes entregassem de bandeja ao Supremo o exercício do poder absoluto que vem sendo praticado, né? Porque tem um princípio democrático que o Supremo ignora e
não quer nem saber de refletir sobre isso, que é o da autocontenção, né, ministro? Tem ali, ainda que a Constituição tenha defeitos, né, ainda que a classe política brasileira tenha o nível que tem, é preciso lembrar que antes desta Constituição, antes da atual composição do Supremo, tivemos também parlamentos até piores do que o atual, né, do ponto de vista da agressividade, né, de políticos muito agressivos. Assim, tinha gente de muito boa qualidade intelectual naquela época, etc. Talvez a média fosse melhor sobre esse aspecto, mas a agressividade não, né, os ataques e tal. A gente conhece bem a história política do Brasil. Mas o problema da atual composição do Supremo é esse gosto que eles adquiriram pelo exercício do poder. Nós vemos ministros do Supremo influindo em nomeações que são prerrogativas do presidente da República. Paulo Gonet, o atual chefe da Procuradoria-Geral da República, que é uma escolha do presidente da República, ele foi escolhido em meio a uma queda de braço ali de interesses. Prevaleceu, adivinha, o interesse e a indicação do ministro Gilmar Mendes, que é amigo pessoal e foi sócio, como explicou aqui o Pedro antes, de Paulo Gonet numa faculdade de Direito aqui em Brasília. Como fazer para, digamos assim, eu não digo impor, mas para estabelecer uma certa autocontenção, sobre a qual inclusive falou 2 meses antes de sua posse o atual presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, parece que ele esqueceu isso rapidamente. O que fazer para estabelecer esse regime de autocontenção? Cláudio, o ministro Fachin não esqueceu rapidamente, ele esqueceu antigamente. O que houve entre os poderes foi uma espécie de perda do poder no exercício da função, do pudor, o pudor da função pública. O pudor da função pública exige daqueles que a exercem, seja no poder legislativo, no executivo ou no judiciário, um comportamento compatível com essa função. Você não está ali como indivíduo, você não está ali exercendo a sua vida particular e privada, no recesso do seu lar, da sua empresa. Não, você está ali com uma representação de Estado, uma representação da nação. E creio que essas pessoas perderam exatamente a noção do pudor do exercício da função pública. E eu sei que é muito pior do que o que nós conhecemos e é muito pior do que o que nós imaginamos. Infelizmente, é isso. Agora, você veja, se o doutor Messias for aprovado pelo Senado, ele será o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal a chegar à Suprema Corte, indicado pelo presidente Lula. Com os 5 que foram indicados pela presidente Dilma, nós teremos 16 ministros do Supremo indicados pelo mesmo grupo político. Agora eu pergunto, se por acaso o eleitor no próximo ano decidir mudar os rumos da República, mudar o governo, o país será governável com uma Suprema Corte, com essa correlação de forças? Eu duvido muito. Tudo que for decidido num executivo que não tenha, vamos usar aqui uma expressão muito suave, numa relação de convivência com o executivo, isso será revogado. Ou seja, o país se tornará ingovernável numa situação como a que nós vivemos hoje. É preciso que se diga isso claramente. Como é que você vai enfrentar essa situação? Como é que você vai corrigir essa deformidade? Como é que você vai corrigir essa morbidez política que cria instabilidade permanente, insegurança jurídica, insegurança institucional? Não é para a vida apenas do cidadão, das empresas, para a relação entre os poderes. Tudo se torna imprevisível. Tudo. O Congresso vota uma lei que amanhã pode ser revogada pelo Supremo. O próprio Poder Executivo, hoje, de forma assim, quase que aberta e despudorada, confessa que o Brasil vive um governo de corresponsabilidade entre o Executivo e o Judiciário. Porque você tome o caso recente, antes de ontem, o Congresso, ao
derrubar os vetos relacionados com aquela lei do licenciamento ambiental, já apareceu o executivo dizendo que vai judicializar. E vai judicializar onde? Não é na vara de primeiro grau aqui da Justiça de Osasco ou de Guarulhos. Vai para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, vai arbitrar essa disputa entre o Legislativo e o Executivo e provavelmente, como soe acontecer, usando esse verbo antigo, vai dar ganho de causa ao Poder Executivo. Então, como é que você vai? Agora tem outra decisão. O governo anterior do presidente Bolsonaro fez lá um esforço de regularização fundiária lá na Amazônia, onde a irregularidade é porta de entrada para o crime. A regularização fundiária é uma exigência, pois isso está judicializado e está, mais uma vez, na mão do Supremo. O Supremo Tribunal vai decidir se o Brasil é ou não um país com racismo estrutural. É o Supremo. Se o Brasil é ou não um país inimigo do meio ambiente. Ora, quando você judicializa decisões que seriam do Congresso, sabe o que vai acontecer? Isso que me disse foi um ministro do Supremo. O que vai acontecer é que se você aprova que o Brasil é um país estruturalmente racista, você vai deixar o país vulnerável a ser submetido a sanções internacionais. Se o país reconheceu que é racista, a ONU vai fazer o quê? Punir. Você é um país racista, confessou, a sua Suprema Corte confessou, então você vai ser punido com sanções internacionais. Se você assumiu que o seu país é um país predador da natureza, inimigo da natureza, você será submetido a sanções internacionais por parte de qualquer organização relacionada com essa temática, principalmente das Nações Unidas. Onde é que nós fomos parar? Pelo amor de Deus, isso tem que ser enfrentado. Não há outro jeito. Agora, ofensiva de demarcação de novas áreas indígenas, inclusive onde não há índio, onde há ocupação econômica de gente trabalhando, produzindo, vivendo com dificuldades há décadas. Mas o Supremo Tribunal Federal pode fazer isso sem, inclusive, conferir, sem precisar visitar, viajar. Não foi assim na Raposa Serra do Sol? Decide, tudo bem, decide por causas, ou seja, não é a constitucionalidade ou não que está em jogo, é a causa. Se a causa, aos olhos do Supremo, é justa, tudo bem, pode ser alvo de uma decisão do Supremo, independentemente de ser justo, legal ou qualquer coisa. É essa situação que nós vivemos, meu prezado Cláudio Humberto. Ministro, que prazer estar com o senhor aqui na bancada, conversando, esclarecendo esse assunto muito sensível para todo mundo, né? Olha, eu estou fazendo aqui da Europa um levantamento sobre os custos do judiciário. Estou finalizando, mas assim, eu já posso dizer para o senhor de saída que um juiz, por exemplo, o Gilmar Mendes francês aqui, ganha entre 6 e 7 mil euros. Uma pesquisa recente do próprio Tesouro Federal elencou aí o nosso judiciário como o mais caro dentro de 53 países que foram pesquisados. Custo de 1,6% do PIB por ano. A média dos países do que foi analisado ficou em 0,4% do PIB, países desenvolvidos em 0,3% e em desenvolvimento 0,5%. Por que no Brasil a gente tem esses valores recordes, ministro? Porque as corporações governam o Brasil de fato. O país, como diria o Machado de Assis, o Brasil oficial e o Brasil real. O Brasil real é o Brasil do sacrifício, da concentração de renda, das dificuldades em se ter uma atividade produtiva. Isso foi anunciado pelo presidente Sarney, ainda em 1988. Ou seja, você criou uma Constituição que ofereceu uma série de direitos à população e aqueles que têm que trabalhar para garantir esses direitos foram bloqueados e punidos. Porque como é que você vai bloquear a atividade econômica? No Brasil é bloqueada a atividade econômica. Sônia, eu tive o cuidado de, ao fazer uma palestra no estado do Pará, para o estado do Pará, porque foi videoconferência antes de ontem, de pedir à inteligência artificial que me fizesse 3 projeções entre 2025 e 2035 para o estado do Pará, com as normas atuais que bloqueiam o desenvolvimento do estado, com a redução desse bloqueio e com a revogação plena desse bloqueio. Em 10 anos,
o estado do Pará, com esses bloqueios, permanecerá como um estado pobre, desindustrializado, exportador de produtos primários e com elevada concentração de renda. Se reduzir, o estado do Pará dobrará o PIB, dobrará as exportações, entrará no processo de industrialização, melhorará o IDH e a distribuição de renda. Se você revogar, ou seja, se o estado do Pará tiver as mesmas normas para investimentos que tem, por exemplo, os Estados Unidos, o estado do Pará quadruplicará o PIB, quadruplicará as exportações, criará uma classe média industrial naquelas áreas onde a atividade econômica será possível, o IDH melhorará 4 vezes mais, tudo isso em pouco tempo. Então, isso que você fala dos salários é uma coisa grave, mas é a doença de pele dessa instituição. A doença mais grave é o que ela prejudica o país, e não é só essa instituição, são as normas que essas instituições aplicam ou que elas protegem, porque, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, você não pode nem quebrar o sigilo bancário de uma ONG. Isso já foi pela 2ª ou 3ª vez bloqueado no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo no Brasil pode ter seu sigilo quebrado. O Supremo investiga, ex-presidente da República, investigou vários, investiga juízes. Ontem mandou invadir uma vara da justiça lá em Curitiba, prende o presidente da Assembleia Legislativa. Agora, o segredo do dinheiro recebido por uma ONG não pode ser investigado. Isso tem que ser bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, e por que a ONG recorre ao Supremo para não ter as suas contas reveladas? Porque esses anjos defensores do meio ambiente querem ter o seu sigilo protegido? Porque, naturalmente, tem muita coisa ali estranha, de dinheiro do exterior que vem para cá. Então, eu acho que o principal prejuízo ao país não é nem principalmente o salário dessas pessoas, que é uma coisa assim indecorosa. Indecorosa. Eu conheço de perto, eu fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo, fui presidente da Câmara. Sei como é que essas coisas funcionam, pessoal. É uma coisa absurda o que você tem de abuso. Não é o salário, é principalmente um recurso chamado de verbas indenizatórias, o 1/10 que é pago a essas instituições, e o que sobra não é devolvido para o Tesouro dos Estados. Um ministro importante lá do STJ disse, olha, eu já apelei várias vezes para que eles abandonem esses abusos, esse penduricalho, porque tá pegando muito mal. Um dia, Sônia, eu ia fazer uma palestra, inclusive para desembargadores, e no avião que me conduzia ao estado onde eu iria proferir essa conferência, sentou do meu lado um cidadão que me abordou, me conhecia, e eu perguntei, o senhor faz o quê? Ele diz, olha, eu vou confessar para o senhor, tá certo? Assim, confessar, foi o verbo usado, confessar. Eu tenho vergonha hoje de dizer, tá certo? Só minha família é que sabe, eu não posso dizer. Pelos abusos, era um desembargador que ia do meu lado, mas ele disse que tinha vergonha dos abusos que o Poder Judiciário pratica em relação a essa questão dos salários. Mas eu acho que o principal prejuízo é o prejuízo de atrasar o desenvolvimento do país. Ou seja, de aplicar normas que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil. Porque o Brasil desenvolvido, multiplicando a sua atividade econômica, as receitas de impostos, as receitas de exportações, a criação de empregos, a movimentação da economia, a riqueza gerada poderia pagar esses salários. O pior é o seguinte, é o abuso dos salários e o bloqueio da receita que poderia pagar esses salários e ajudar o país a melhorar de vida. Muito bem, recebemos aqui mais uma vez o ex-ministro Aldo Rebelo, tratando dessas questões importantes aí conosco, da principal notícia do dia. Ministro, prazer te receber, até uma próxima oportunidade. Um abraço, Pedro, um abraço. Obrigada. Thaís, um abraço, Sônia, um Obrigada, abraço, Cláudia, ministro. até breve. Muito obrigada. Aliás, o ministro citou a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, Pedro? Que aconteceu ontem. A gente vai te contar os detalhes na sequência aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio.